Olá, hoje é dia 12 de maio de 2020. Este é o devocional Fonte de Vida da Igreja Batista Esperança. Leio na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, e diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Quero pensar um pouco no tema a escassez e a lógica de Deus. Deus nos ensina uma grande lição na história que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17. Nesta história, podemos entender que a lógica de Deus não é nem de longe parecida com a nossa. Ele leva em conta a nossa obediência, a nossa fé e também o fato de Deus ser onisciente, onipotente e onipresente, enquanto a nossa lógica é apenas superficial, de uma visão limitada. Olha que incrível! Em meio de uma tamanha dificuldade, Deus muitas vezes nos coloca diante de pessoas com uma dificuldade e necessidade maior do que a nossa, e ainda nos afirma que de tal pessoa virá ajuda. É porque o milagre está sendo preparado, o milagre da dependência total do Senhor. Deus age assim, porque podemos servir como instrumento para solucionar o problema do outro e ao mesmo tempo resolver o nosso. Vamos ler a história de 1 Reis 17, versículos 10 e 12. Então Elias se levantou e foi para Sarepta. Quando chegou na porta da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos. Ele a chamou e disse: Peço que me traga um copo d'água. Enquanto ela ia buscar, ele a chamou e disse: Traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão em casa. Tenho somente um punhado de farinha que sobrou num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estava recolhendo os gravetos para levar para casa e preparar a última refeição, e depois de comermos, eu e o meu filho vamos esperar a morte. E nesse momento, como o da viúva, é que começamos a ver a lógica de Deus como funciona na escassez. Após a viúva falar que não tinha nada, apenas a certeza da morte, Elias disse a ela: Não tenhas medo. Vá para casa e faça o que eu te disse. Mas primeiro, faça um pequeno pão para mim e traga para mim. E depois faça algo para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, os versículos 13 a 14. A farinha do jarro não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Veja bem, a lógica de Deus na escassez começa por afirmar que não precisamos ter medo. Debaixo da direção da palavra de Deus, podemos ousar. Pela lógica humana, em primeiro lugar, teríamos que fazer o pão para si mesma e para o filho. E depois de satisfeito, o que sobrava daria ao profeta. Vocês notaram como a lógica de Deus inverte a lógica do homem? Deus orientou para essa viúva que pela fé deveria oferecer primeiro ao profeta e então crer que seu mantimento jamais faltaria. A viúva demonstrou ser obediente, demonstrou fé e submissão, e assim teve vitória em meio à luta e fartura em meio à escassez. É lindo o que Deus faz. Sabe, meu amigo, minha amiga, creia nas promessas da palavra de Deus, a Bíblia, e se submeta a ela, e você vai ver vitórias mesmo passando a mais terríveis das dificuldades. Conheça cada dia mais a palavra de Deus. Seja obediente, porque na escassez
A lógica de Deus é incrível. Creia, busque e confie. Deus te abençoe. Querido Pai, abençoa esta pessoa que está ouvindo este devocional. O Senhor conhece as suas dificuldades. Faça com que confie de todo o coração nas tuas providências, na tua palavra. Assim como o exemplo desta viúva, abençoa e dê vitória a esta pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.